Olá, o Fala Câmara Entrevista conversa com o vereador José Roberto Martins Segala, presidente da Câmara Municipal de Bauru. O senhor comentou na última tribuna, assim como outros parlamentares, naturalmente em função da questão da tragédia de uma senhora que faleceu caindo do escombro de uma obra aqui na quadra 6 da Gustavo Maciel, mas esta demanda de prédios abandonados e de segurança em relação a construções do município vem sendo discutido há um bom tempo também na SENAG, a associação da qual o senhor participa, inclusive como engenheiro na questão das construções da cidade, além de outros elementos. Como é que o senhor vê um apontamento feito por peritos internos e também das discussões, inclusive de seminários que já foram realizados, da Prefeitura estabelecer relações que possam resolver essa questão de anotação, verificação e, quem sabe, fiscalização nesta área de construções no município? A grande verdade é a seguinte: se há necessidade de um engenheiro para erguer uma obra, não é menos necessário um engenheiro para demolir essa obra. Porque os mesmos problemas que uma construção pode causar, a demolição também causa. Quando você tira uma parede, por exemplo, ela pode ser um suporte de uma outra parede. E essa segunda parede pode vir abaixo. Quando você derruba um pilar, ele pode ser o suporte de uma laje. E essa laje pode vir abaixo. Então, há necessidade de que tenha um profissional, de que tenha um técnico entendido nesse assunto para poder realizar tarefas dessa natureza. Historicamente, aqui em Bauru, isso não acontece. A maioria das demolições que a gente vê aqui são feitas por pessoas que simplesmente se dispõem a demolir e ficar com o material da construção, da demolição, pura e simplesmente. O que falta, então? Falta aquilo que falta sempre aqui em Bauru: fiscalização. A palavra fiscalização aqui é a palavra-chave. Funciona muito mal. E quando eu falo que a fiscalização funciona muito mal, eu sempre deixo claro que eu não quero dizer que os fiscais são ruins. A verdade é que o sistema de fiscalização, o modo como a fiscalização é feita dentro do município, é extremamente precário. Num momento em que a tecnologia está totalmente desenvolvida e a nosso favor, nós continuamos andando ainda como se estivéssemos na década de 60 ou de 70, com papelzinho andando de ônibus, com papelzinho anotando. O fiscal sequer tem um meio de transporte. Então o fiscal chega de manhã na CEPLAN, por exemplo, ele bate o ponto e tem que ir para o ponto de ônibus, esperar o ônibus. Se ele perder o ônibus por alguns minutos, ele vai levar 10, 15, 20 minutos, às vezes mais tempo, dependendo da região para onde ele vai, para conseguir outro ônibus. Aí ele vai chegar no local onde ele vai realizar as inspeções a pé. Vai realizar poucas inspeções, porque daqui a pouco está na hora do almoço. Ele tem que pegar o ônibus para retornar, para poder almoçar, depois pegar... não dá nem para descrever. É uma coisa tão arcaica, tão superada, que chega às raias do ridículo. Então, ou nós montamos um sistema de fiscalização eficiente, e aí sim, instituições como a SENAG, por exemplo, podem ajudar. O CREA, por exemplo, já mostrei isso aqui anos atrás. Em Ourinhos, o prefeito era engenheiro. Ele acertou com o CREA um convênio, porque os fiscais do CREA precisam comparecer em todas as construções para poder preencher um relatório, Nelson. Eles têm que verificar, por exemplo, se tem placa do engenheiro, se tem engenheiro na obra, se o engenheiro recolheu a ART. Então, eles têm que ir à obra para fazer isso. Agora, eles não têm que ver como é que o cidadão está fazendo massa. Esse não é um problema. Se está fazendo massa na rua, na calçada, onde quer que seja, não é um problema do CREA, mas é um problema do município. Não custaria nada esse fiscal do CREA fazer a anotação dos pontos que ele observa que estão errados: material de construção na calçada, material de construção colocado em condições irregulares, calçada sendo usada irregularmente. Ele anotaria isso, passaria isso para o setor do município encarregado. Aí sim, o poder de polícia é do município. Ele é que tem que mandar alguém, mas aí manda no lugar certo. Manda especificamente naquela obra que está precisando de atuação. Isso, entretanto, não foi aceito naquela ocasião, quando nós sugerimos esse modelo, não é?
Está aí à disposição ainda, os fiscais continuam aí. É uma questão de fazer um acordo com o CREA, por exemplo. O senhor chamou atenção também para a questão dos prédios abandonados, que é um outro contingente que envolve a questão de regularização, a questão da aplicação ou não do IPTU progressivo, que também é uma demanda de discussão antiga, cuja demanda tem vários pontos na cidade que envolvem não só a questão construtiva e de segurança, como essa que estamos discutindo, como também a eventual proliferação de doenças. Nelson, Bauru tem que erguer as mãos aos céus e agradecer, porque nós temos inúmeros prédios abandonados aqui em Bauru há décadas. Nenhum deles foi invadido, graças a Deus. É a proteção divina que faz com que esses movimentos, como o movimento do sem-teto, que invadem todas as construções lá em São Paulo que estão abandonadas, e às vezes nem abandonadas, estão momentaneamente sem utilização, o movimento do sem-teto invade aquilo lá, retalha. De vez em quando a gente assiste tragédias como, por exemplo, incêndios recentemente ocorridos no centro de São Paulo, em prédios que foram invadidos. Nós poderíamos ter isso em Bauru, porque a quantidade de prédios nestas condições que nós temos é enorme, e em região nobre da cidade. Então, nós não podemos continuar vivendo sempre agradecendo a Deus porque nenhum desses prédios caiu. Já tem prédios que estão caindo por si só. Nós já apontamos aqui casos em que, durante vendavais ou chuvas muito fortes, prédios que estão abandonados há mais de 10, 12, 15 anos aqui, estão desmanchando e derrubando partes deles em cima dos vizinhos. Nós podemos sim ter alguma tragédia maior a lamentar se uma atitude não for tomada. O que ocorre? A CEPLAN diz que tem uma lei que permite tomar o prédio depois de 3 anos. Esquece, já falei isso várias vezes, esquece essa legislação, porque ela é inútil. Ninguém a abandona a ponto de não pagar o IPTU, porque ele perderá o imóvel. Aqui em Bauru, o imóvel é caro. O que ele faz é deixar o imóvel em estado de abandono. Ele não investe no imóvel, mas ele paga o IPTU. Então, vou dar um exemplo emblemático. O prédio do Maxud, que diziam que iria ser um grande shopping center, etc., numa área nobre, Rua Araújo Leite com Rua Antônio Alves, uma quadra abaixo da Avenida Duque de Caxias, ocupando a quadra inteira. Há mais de 18 anos o pedestre passa por 80 centímetros de calçada, porque o tapume toma a calçada, Nelson. É um absurdo que isso permaneça assim. O IPTU está absolutamente em dia, até porque é um IPTU ridículo que é cobrado lá. Então imagine se a gente aplicasse a lei do IPTU progressivo, que permite que você dobre o IPTU a cada ano até ele chegar a 15%, e daí você mantenha 15%. Em 4, 5 anos depois de mantido 15%, está perdido o imóvel. O imóvel vai ficar tão caro quanto o IPTU que o sujeito pagou por ele. Então, o que nós queremos com isso? Tomar o imóvel dele? Não, até porque o município não tem o que fazer com esses imóveis. O município não tem recursos nem para continuar os imóveis que estarão abandonados e querer retomar, se aplicasse essa lei que a CEPLAN imagina que pudesse fazer efeito. Não vai fazer efeito, não vai conseguir resolver o problema. O que resolve o problema é a lei do IPTU progressivo. Notificar e gradativamente aumentar. Em alguns anos, a gente resolve esse problema. Por quê? Porque o dono vai ficar tão caro que ele vai falar, é melhor mexer, porque agora está começando a pesar no meu bolso. É isso que a gente quer. Para aproveitar o tempo do senhor, a gente vai participar da cobertura junto com o Parlamento da questão da audiência pública convocada pelo Estado, pela Artesp, a Agência Reguladora do Transporte, em relação aos pedágios que estão sendo instalados nas concessões aqui da região. Em particular, a Bauru-Marília tem uma movimentação em relação à questão, por exemplo, da lógica de que é uma rodovia duplicada e após o investimento do Estado é que está sendo concessionada, ou essa é a proposta pelo Estado. O que o senhor pensa a respeito? Nelson, eu sou a favor da cobrança de pedágio. Mas vamos deixar bem claro. Aonde? Aonde nós temos rodovias ruins, em péssimo estado, e o Estado, no caso o governo do Estado, não ter recursos para colocar essa rodovia em ordem. Então vamos pensar, por exemplo, na rodovia que vai de Bauru a Iacanga. Em determinados momentos aquilo lá parece o mapa da Lua.
Então, crateras em cima de crateras que a gente tem, ou tinha, pelo menos até recentemente, nessa região, e nenhum investimento do Estado. Aí sim, se o Estado sinalizar para um particular, você quer investir aí, quer recuperar essa estrada, quer duplicar essa estrada, quer fazer viadutos, eu autorizo você cobrar um pedágio. Eu sou favorável. Eu prefiro pagar um pedágio e andar com segurança, pagar um pedágio e se eu tiver um problema, ter um telefone para eu chamar um socorro, o socorro está ali à disposição. Eu sou favorável a esse tipo de coisa. Sinalização adequada. É só lembrar da rodovia Marechal Rondon antes e depois da duplicação. A cobrança de pedágio, a gente tem que discutir o valor da cobrança de pedágio. Às vezes tem pedágios tão exagerados, pode-se discutir. Mas não há como deixar de reconhecer que quem investiu precisa receber. A questão da Bauru Marília é outra situação. A Bauru Marília está em ordem, feita pelo governo do Estado. Então, um eventual investidor, aquele que viesse a pegar uma concessão, teríamos que saber muito bem claro quais seriam os investimentos e quais seriam as melhorias que ele colocaria para justificar um pedágio que a gente teria que admitir num determinado valor também. Não sendo assim, nós não temos que ter pedágio nenhum. Muito obrigado ao vereador José Roberto Martins Segala, que fala conosco aqui na Câmara para o Fala Câmara Entrevista. Muito obrigado. Você pode assistir esse programa a hora que você quiser, na íntegra também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Até o nosso próximo encontro. Muito bom.